que posso gritar. Olá, bonitas, bonitos que estão me vendo agora, depois, gravado. Como eu sempre falo, se você estiver me vendo em outro momento, pode passar esse comecinho aí e pode ir direto para a mensagem, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui no Instagram ou em outra rede social que você estiver me assistindo. Vem aprender comigo como lutar nossas guerras, de que forma. Temos visto guerras por aí, em outros países, mas e as nossas guerras? Quem disse que nós também não temos guerras, né? É sobre elas que nós vamos conversar nessa noite. Então, pode passar esse comecinho se você estiver me vendo em outra rede social e vai direto para a mensagem, tá bom? Seja muito bem-vinda. Não esquece no final dar seu like, se você estiver vendo em outra rede social. Aqui no Instagram também compartilha essa mensagem para pessoas que precisam entender mais desse tema de como lutar as nossas guerras do dia a dia, porque olha, eu botei uma pergunta no Instagram dizendo, né, fazendo a seguinte pergunta: você tá vivendo uma guerra? Quem não vive uma guerra, duas ou mais, né? Todos nós. Deixa eu compartilhar aqui. Bem, vamos lá, vamos começar, conforme boa noite, vocês estão entrando, conforme forem entrando também. Como foi falado, como eu deixei lá no Instagram, eu disse que eu falaria hoje sobre nossas guerras. Eu fiz essa pergunta, né? Quem vive uma guerra? Nós estamos vendo essa guerra lá fora do país, da Rússia, contra o outro país, que me fugiu o nome agora. Enfim... eu sei que é em Kiev, me fugiu o nome agora, da Ucrânia, Rússia atacando a Ucrânia, outros países pensando se vão entrar na guerra, enfim. Primeira Guerra Mundial tivemos, Segunda Guerra Mundial tivemos, muito se fala hoje, alguns historiadores já estão dizendo que essa pode ser a Terceira Guerra Mundial, enfim. É verdade, alguma coisa está acontecendo. E pensando sobre isso e conversando com uma bonita na semana passada, eu falava mais ou menos sobre isso. E essa semana eu vivi algumas situações e isso tem falado tão forte ao meu coração e eu pensei, cara, eu vou trazer esse tema para as pessoas entenderem e assistirem sobre isso. E eu vou começar lá atrás, algo que eu passei, né, no começo da pandemia, durante a pandemia, a gente está vivendo isso ainda, né? Eu vivi uma luta muito grande, uma batalha espiritual muito, mas muito, como eu nunca vivi. Nunca vivi. Algo terrível, lutas mesmo, espiritual, algo infernal mesmo, algo terrível na minha mente e no mundo espiritual, no qual eu fiz parte disso. Foi muito difícil, foram momentos dificílimos. Eu lembro que todos os dias, no mesmo horário, eu ia pro meu canto e orava, e chorava, e clamava, e gritava. Foi algo muito terrível, não desejo pra ninguém, terrível. Apesar de que hoje, pós-guerra, eu entendo que foi preciso eu estar nela. Foi preciso eu entrar nela, foi preciso fazer parte dessa batalha, porque eu cresci. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda nessa live. Fica comigo até o final.
Hoje eu vim falar sobre as nossas guerras, aquilo que a gente luta tanto, sabe? As guerras da nossa vida. Então fica aqui comigo essa noite. Não sei se você está passando por uma guerra, se tua família, se você mesma vive uma batalha. Então, se você que está aqui vive, é para você essa mensagem de hoje. É para você. Nós temos vivido guerras, né? Claro que guerras que a gente vê em outros lugares, em outros países, são guerras terríveis. Muitas pessoas morrem, são terríveis. Mas temos também as nossas guerras, as guerras que nós vivemos dia a dia. E como eu falava, durante esses 2 anos de pandemia, eu vivi guerras terríveis, terríveis. Batalhas mesmo, espirituais, terríveis. Eu sentia na pele, eu sentia na mente, eu sentia no medo, e começou a me dar um pânico ao mesmo tempo. Foi algo terrível, terrível que eu vivi. Mas como eu estava dizendo, foi preciso, eu cresci, mas não é fácil. Já acabou essa batalha? Ainda não. Ainda tenho vivido, ainda tenho experimentado certos momentos. E quando acontece isso, eu corro para o Senhor. Eu corro para o Senhor porque Ele é o meu socorro. Ele é o meu general. Ele é aquele que diz para mim, que dá ordem. Eu sou somente um soldado e Ele dá ordem para mim. E eu respiro, tento manter a calma para ouvir a voz do meu general, e ele diz para mim o que eu tenho que fazer. Mas a palavra nos fala algo tremendo, algo muito importante que eu e você precisamos entender para vivermos uma guerra. Quando eu vivi essa guerra, nesses 2 anos que eu falo para vocês, eu encontrei uma pessoa e perguntei para ela: olá, Rezende, seja bem-vinda. Essa noite eu estou conversando sobre as guerras que nós temos vivido. Guerras da nossa casa, guerra na nossa mente, guerra da nossa vida. Então, Rezende, fica aqui com a gente, fica aqui comigo essa noite. Que se você está vivendo alguma coisa, ou viveu, ou conhece alguém que tem vivido batalhas em sua vida, vai fazer bem para você, porque você pode compartilhar para alguém. E eu estava compartilhando aqui com vocês que nesses 2 anos de pandemia foi a pior guerra que eu passei na minha vida. Pior guerra. E ao encontrar uma pessoa nesse tempo, dessa batalha em que eu vivia, ela perguntou para mim do que eu precisava. E eu expliquei para ela o que eu estava vivendo. E ela disse para mim: o que eu posso fazer por você? Eu falei: ora, eu preciso que você me ajude em oração. Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não sou o tipo de pessoa que liga para A, para B, para pedir para me ajudar em oração. Não faço isso. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu costumo dizer que o meu contato é direto com Deus, mas eu aprendi nesse tempo que é preciso. É preciso, né? Um batalhão é feito de pessoas, de soldados, de tenente, de general. É feito de pessoas. Então, se nós estamos numa guerra, é preciso encontrar pessoas que estejam firmadas em Deus, que sejam de verdade soldados do Criador, soldados de Cristo, para vivenciar essa batalha com a gente. Mas não é todo mundo que quer entrar nessas batalhas. Não é todo mundo que deseja batalhar com a gente. Boa noite, Rezende. Seja bem-vinda, tá? Então não é todo mundo que deseja batalhar com a gente, mas eu acredito que ainda existam aqueles soldados, mulheres e homens de Deus que estão dispostos a batalhar com a gente. Mas vamos voltar para a história. E eu pedia para essa pessoa, eu disse para ela o que eu enfrentava, e ela disse que ela não poderia. Aí eu fiquei parada, eu falei: peraí, não pode orar comigo? Não pode orar por mim? E ela disse para mim assim: não, eu não posso porque eu preciso orar antes de entrar nessa guerra. Antes de entrar nessa batalha. Eu confesso que desde esse dia eu fiquei um pouco encucada com isso. Eu falei: como assim? Rezende, se você conhecer alguém que está passando por uma luta, uma guerra, uma batalha, pega esse asa deltazinha aí, já compartilha, chama mais pessoas para a live com a gente. Se você não conhece ninguém, então fica aqui e ouve a mensagem, porque eu sei que o Espírito Santo vai trazer as pessoas certas para ouvir essa mensagem. Tá bom, Rezende? Depois diz seu nome para mim, tá? Porque tá Rezende, seu nome não sei se é Rezende, tá? Então, depois que ela disse para mim que ela não oraria comigo, eu falei: mas como assim? Como não vai orar comigo? Eu fiquei com aquilo na cabeça.
E ela me disse que toda vez que ela tinha que entrar numa batalha, ela tinha que orar. Eu até concordei com ela. Semana passada, eu conversando com uma outra bonita, ela falava exatamente sobre isso. E eu disse pra ela que eu não concordo. Não sei se quem tá aqui comigo concorda ou não, enfim. Quem tá vendo em outro momento, nas redes sociais. Eu entendo que existem guerras e guerras. Que existem guerras e guerras. Existem soldados chamados para certos tipos de guerra. Mas será que eu e você não podemos orar mais pelas pessoas? Enfim. E eu, semana passada, conversando com uma bonita. Oi, Rita. É Rita, né? Rita, é você? Você é a Rita que eu conheço e eu tô achando que é resenha? É Rita, né? É você, Rita. Enfim, fica aqui comigo, Rita. Fica aqui comigo. Ah, Rita, eu gosto muito de você. Vamos continuar, Rita. Então, é você, né, Rita? Ai, meia hora falando de Rita. Então, vamos voltar aqui para não perder o foco. E eu conversava com uma bonita semana passada e ela também tinha esse pensamento. E eu disse para ela o seguinte: você entende que nós vivemos uma batalha e guerras dia a dia? Não existe mais aquelas pessoas que não vivam guerras. Não existem mais pessoas que não vivam em batalhas. Nós vivenciamos guerra dia a dia. Quando a gente já acorda, a gente já tem que estar preparado. A gente já tem que estar pronto. Ao sair de casa, a gente tem que estar pronto. Porque o mundo jaz do maligno. A gente vive guerras, né? E eu disse isso para uma bonita semana passada ao conversar com ela. Eu falei para ela: o que eu penso é que eu e você e todo mundo tem que viver preparado para as guerras. Nós somos o tempo todo bombardeados. Se vocês estão vendo o que está acontecendo dessa guerra agora, da Ucrânia, com a Rússia atacando a Ucrânia, e não sabe se os Estados Unidos vai entrar, enfim. Se você for pensar, se você for para a história, todo país tem os seus soldados, tem o seu exército já preparado para qualquer momento. Caso o país seja atacado, os seus soldados já estão prontos, preparados para ir para a guerra. Entende? Isso assim no mundo inteiro. Cada país tem o seu exército, tem sua marinha, tem suas forças armadas para poder ficar preparado. Ah, mas entra em guerra? Não. Tem lugar que nem entra em guerra, mas tem as suas forças armadas. Por quê? A qualquer momento vai que alguém resolve atacar o país. Então tem que ter os soldados, tem que ter os coronéis, tem que ter o seu exército pronto. E comigo e com você não é diferente. Nós precisamos estar sempre prontos para isso. E para não ficar só nas minhas palavras, para trazer a base bíblica, se você tiver uma Bíblia aí e puder ler, senão você ouve aqui. Eu vou ler Efésios 6, a partir do versículo 10, tá bom? Que tem como título A Armadura de Deus. Eu vou ler tudo e depois nós vamos conversando sobre essa armadura, que é tão importante para mim e para você, para que nós possamos enfrentar o mundo, o dia a dia, as guerras, as lutas que a gente vive. Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Continuando no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Preste atenção, tomai toda a armadura. Ou seja, é uma armadura. São vários instrumentos, várias peças de uma armadura, que faz parte de uma armadura. Vários detalhes, várias peças de uma armadura que fazem parte de uma armadura. Eu estou repetindo para que a gente entenda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha que interessante. Para que possais resistir no dia mau. Está dizendo o seguinte: o dia mau chega para todo mundo. Então, tomai toda a armadura. Algumas versões diz: revesti-vos de toda a armadura. Pegue para você toda a armadura, porque vai chegar o dia mau para todo mundo.
E eu e você precisamos estar preparados. Quem disse isso foi Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso. Tomai a sua armadura, porque vai chegar o dia mau. Qual é o dia mau? É doença para alguém, é uma briga para outra pessoa, é um problema na família, é um desemprego, é a vida espiritual fraca. Sabe? São ciladas do inferno para destruir mesmo, para derrubar. O dia mau chega. Mas ele fala, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Então vamos do começo. As pessoas falam da armadura. A armadura fala, vamos lá. Primeiro, fala, vamos continuar do 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, com o cinto da verdade, primeira peça da armadura. Vestida a couraça da justiça, segunda peça da armadura. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, terceira peça de uma mesma armadura. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, quarta peça da armadura, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, mais uma peça de uma mesma armadura. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, outra peça dessa armadura. E orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos aqui que Paulo, ele fala de armadura. Paulo, ele vem de Roma e os romanos, o exército romano, tinha armadura. É igual hoje. Se a gente vê aqui no nosso exército, os soldados têm um tipo de vestimenta. O coronel é outro tipo de vestimenta. Um capitão, uma outra tipo de vestimenta. Se vocês já viram, tem emblemas até, tem brochezinhos, né? Eu não me lembro agora, brasão, né? Para cada um. O soldado tem sua roupa, o capitão tem sua roupa, o coronel tem sua roupa, aquele que vai no mar tem a roupa dele, que vai em terra tem a roupa dele de guerra, o que vai pelo mar tem a roupa de guerra, o que vai pelo ar tem roupa de guerra. Em Roma não era diferente. Então, quando Paulo pega, deixa eu pegar meu livrinho, meu caderninho, ó meu caderninho de guerra, tá vendo? Gente, eu ganhei esse caderninho no culto de mulheres que eu fui convidada. E cada uma tinha um caderninho com uma capa. E pediram pra gente escolher. Eu ganhei esse caderno, gente. Eu vou falar. Foi muito propício. Foi muito apropriado pra mim esse caderninho de guerra. E hoje eu levo ele. Daqui a pouco ele vai acabar. Mas as minhas anotações, as mensagens estão tudo aqui no meu caderninho, ó. Tá vendo? Tudo a ver, né? Enfim. Paulo, quando ele fala da armadura, ele usa a palavra em grego que se chama, eu trouxe minha cola aqui, panoplian. É a palavra armadura em grego, que fala da armadura dos oficiais, não dos soldados. Se vocês forem procurar na internet, as armaduras do exército romano de antigamente eram diferentes. Então, Paulo, quando ele fala dessa armadura, ele fala das armaduras dos oficiais, que são armaduras um pouco diferentes, né? Então, como eram as armaduras dos oficiais? Era como ele escreveu aqui em Efésios 6, e tinham brasões que mostrava brasões do imperador, entendeu? E Paulo, quando remete essa armadura, essa armadura panoplian no grego, ele traz pra gente que a nossa armadura não é uma armadura qualquer, não é a armadura de um soldado. Quando ele fala para a igreja, tomai, revestivos de armadura, quando ele fala no panoplian, no grego, se é assim que fala, né, gente, que eu não falo grego, ele tá falando da nossa armadura, uma armadura diferenciada, como os oficiais. Ele remete à armadura dos oficiais. Todas essas peças dessa mesma armadura é dos oficiais. Ou seja, os oficiais, é uma patente acima, entende? Ou seja, para eu e você, para nós lutarmos essas guerras nesse mundo espiritual, tem que ser uma armadura de um oficial, com o brasão do imperador, com o brasão do general, com o nome do general, ou seja, mostrando, olha essa armadura que eu estou usando, não é minha, eu não sou um simples soldado.
Aleluia, eu não sou um simples soldado. Eu carrego o brasão do general, do imperador, do rei dos reis. E é por isso que ele usa essa palavra para traduzir, para fazer com que o povo entendesse que tipo de guerra que eles estavam enfrentando e que tipo de armadura que eles iriam usar. Entenderam? Que tipo de armadura que eles iriam usar. Mas algo interessante que eu acho que ninguém percebeu ainda, quando se prega muito sobre esse tema, vai direto para a armadura. Vai direto para o capacete, para as sandálias, para a couraça, para o cinto. Mas tem algo no começo que Deus fala, que Paulo, né, que Deus através de Paulo fala para mim e para você. Só armadura não adianta. Então nós vamos voltar para Efésios 6, no versículo 10. Olha o que Paulo começa a falar. Antes dele dizer para mim, para você e para a igreja de Éfeso e para todo mundo que está ouvindo, antes dele falar para a gente tomar armadura e vestir, né, colocar a armadura, olha o que ele fala primeiro. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Entendam que a minha força e a tua força não é nossa, vem do Senhor. Entenda isso antes dele falar da guerra, antes dele falar da armadura, antes dele falar, coloque a armadura, olha o que ele fala. Primeiro de tudo, busca a tua força no Senhor. No versículo 10, se você tiver Bíblia, aonde você estiver me vendo, se você estiver me vendo depois da live, e nas outras redes sociais, pega a tua Bíblia, acompanha comigo. Então ele começa dizendo, primeiro, fortalecei-vos no Senhor, entendam a tua força. A força que você vai para essa batalha não é tua, não é humana, é do Senhor. Primeiro de tudo, é o primeiro passo para nós lutarmos nossas guerras. Olá, Ivone, seja bem-vinda. Hoje nós estamos falando das nossas guerras, as guerras que nós lutamos no dia a dia, na nossa vida, na nossa família, nesse mundo. E hoje eu trouxe passo a passo, que está na Bíblia, que nos ensina a ensinar nossa guerra. Então, Ivone, fica comigo até o final, porque Deus vai falar ao teu coração. Todos nós vivemos guerras, mas o Senhor deixou, através da palavra dele, ensinamentos para nós vivermos nossa guerra. Então, primeiro de tudo, Efésios capítulo 6, no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor. Entenda que a tua força para você lutar essa guerra que você está vivendo é se fortalecer no Senhor. Entenda a tua força. Não adianta querer entrar numa guerra com tua força, ou seja, com as tuas armas, com as tuas palavras, com o teu jeitinho. Não se vence batalhas com a nossa força. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele começa a dizer, irmãos, primeiro de tudo, fortalecei-vos no Senhor. Quer vencer essa guerra que tu está vivendo? Para de agir com tuas próprias forças. A tua força vem do Senhor. É isso que o Senhor, que o nosso Deus, que é o nosso general, diz para mim e para você. Fortalecei-vos em mim, porque eu tenho força para vencer essa guerra. Vocês não têm. Vocês não têm. Um exército tem um general. Sem o general, todo mundo perde a guerra. Tem uma passagem, eu me lembrei aqui agora, eu vou abrir rapidamente, porque é muito importante. 2 Samuel, no capítulo, se você puder anotar, para depois lembrar. 2 Samuel, no capítulo 18, tem uma passagem muito interessante. O povo de Israel é para uma guerra. Deixa eu ver com quem eles iam lutar a guerra. Deixa eu ver. Não estou vendo aqui agora, mas depois vocês podem acompanhar em 2 Samuel, no capítulo 18. Talvez você já conheça essa passagem. O povo de Israel ia para uma guerra. Davi estava se preparando. Entenda, Davi era o rei. Antigamente, gente, o rei tinha que ir na guerra. Todo rei. Davi, então, ele não era um rei comum. Davi era um guerreiro. Davi é um guerreiro. A história de Davi já começa como? Ele lá, matando leão, matando urso. Ele era um guerreiro, mas Davi sabia que o poder dele, a força dele, era do Senhor. Ele se fortalecia no Senhor.
Então, Davi, além de rei, ele era um guerreiro. Davi ia nas batalhas. Nesse dia, eu não sei o que deu na cabeça de Davi. Que Davi, ele era o rei, ele era quem comandava acima de todo mundo ali. Davi falou, eu vou... Quer ver? Deixa eu ver o versículo que diz aqui, 2 Samuel, capítulo 18. Davi enviou o povo, um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, outro terço sobre o comando de Itai, tá? Isso foi Davi mandando o povo para a guerra. Aí Davi disse assim, disse o rei ao povo, eu mesmo sairei convosco, ou seja, eu vou para a batalha com vocês. Era o rei, ele era o guerreiro, ele era o generalzão ali. Ele era quem comandava. Davi diz, eu vou com vocês. O povo, porém, disse, não sairás, você não vai para a batalha com a gente. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que a metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vale por 10.000 de nós. O que os soldados estavam dizendo aqui? Davi, você não vai com a gente porque você é o rei. Você é o chefão, você é o general. Quem que eles querem matar? Porque quando se mata o general, toda a tropa perde, acabou. Então eles falaram para Davi, não, Davi, você não vai com a gente. Você não vai com a gente nessa guerra. E Davi, não sei o que deu em Davi, beleza, eu vou ficar aqui. Só que não adianta, gente, uma guerra sem um general à frente, sem um comando do rei, é perdida. Tanto que a palavra fala aqui, eu tirei de lá, deixa eu voltar para lá. Tanto que a palavra, 2 Samuel capítulo 18, diz assim, no versículo 6, 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 6, saiu o povo ao campo a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele dia houve um grande morticínio, ou seja, muita gente morreu. Um grande morticínio de 20.000 homens. Davi não foi à frente da batalha. Mas Sinara, será que se Davi fosse à frente da batalha, venceria? Provavelmente. Ele era o general. Um exército não sobrevive sem o comando do general. Sem a sabedoria de um general. Entende? Por que ele chega no topo de general? Porque ele enfrentou cada passo. Ele foi soldado um dia. É que eu não sei agora as patentes, mas enfim, eu vou falar aqui, se estiver errado, se você soubesse, me perdoe. Mas é que eu não sei das patentes. Começa como um soldado, depois vai para um sargento, depois vai para um coronel e vai subindo até chegar no general. Quando chega no general, é porque é a sabedoria em pessoa. Ele sabe o que faz. E é por isso que Paulo fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá vivendo uma guerra? Porque na verdade, nem eu nem você, a gente entra numa guerra porque a gente quer. Infelizmente, elas vêm no nosso caminho. A gente vive no mundo. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse, fica tranquilo. Fica tranquila, eu já venci o mundo para você. Existem duas versões, duas linhas teológicas para essa palavra. Aqueles que digam assim, eu venci o mundo para você, que Jesus diz, eu já venci, não tem mais o que fazer. Ou aquela, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer. Eu não vou por essa versão, porque o Senhor na cruz venceu o mundo, o pecado. Não há quem possa contra o nosso Deus, amém? Não há quem possa. Então, eu creio que o que Jesus estava dizendo ali é o seguinte, eu já venci, ok? Na cruz, acabou, não tem isso, tem de bom ânimo. Eu tô vencendo, eu venci, não tem batalha que comigo você não vença. Amém? É por isso que Paulo diz assim, primeiro, antes de tudo, é algo que às vezes as pessoas não percebem, as pessoas vão direto para a armadura. Mas a armadura depende de mim e de você, nós colocamos. Agora a nossa força tem que vir do Senhor. É por isso que ele começa dizendo aqui, voltando a Efésios capítulo 6, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Não é na força do meu braço. Maldito o homem que confia no homem. Amém? Maldito o homem que confia no homem. Essa palavra significa maldito você que confia na força do seu poder. Na força do seu braço. Não confie na força do seu braço.
Tu não vai sair do lugar. Vai vir a seta, vai vir o dardo, vai vir a bomba, vai vir tudo. Não vai permanecer de pé. Não confie na força do seu braço. Não confie na força do braço de homens. Não confie na força do braço de ninguém. Tá vivendo uma guerra? Vai pro general. Vai pro general. Busca a força no Senhor. E aí ele continua. Aí, depois que eu e você buscamos, fortalecemos nossa força no Senhor, aí ele começa. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, gente, sem armadura não tem como. Sem se fortalecer, não vence as ciladas investidas do diabo. Sem armadura, sem se fortalecer no Senhor, não vence o dia mal. E ele continua aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Repito, é uma armadura. Não são várias armaduras. Eu queria muito ter trazido a foto para você, mas eu precisava ter um outro celular aqui para mostrar. Mas depois vai para a internet, busca a armadura que Paulo falava. Repetindo, Paulo falava da armadura dos oficiais, porque em Roma tinham várias armaduras dos soldados, oficiais, ok? Então, no grego era panoplian, era a armadura dos oficiais. Dizendo para mim e para você, a nossa armadura é diferenciada. Nós não somos soldadinhos qualquer, não. Nós temos uma armadura dos oficiais. O Senhor nos chamou para batalhar, para lutar essa guerra e nos deu uma armadura completa. Uma armadura de oficial que carrega o brasão. A armadura do oficial lá em Roma carregava um brasão do general, do imperador. Eu e você carregamos a marca do Espírito Santo. Amém? Nós carregamos a marca do Senhor. Quem olha para mim e para você tem que olhar para nós e enxergar a marca do Senhor na nossa armadura. Lembrando, a armadura de oficiais. Então, ele diz assim, tomai toda a armadura. É uma armadura só, são várias peças que compõem uma armadura. Ou seja, se faltar uma armadura, nós não estaremos seguras. Se faltar uma peça, nós não estaremos seguros. Provavelmente não vamos vencer, porque se faltar um capacete, atinge a nossa cabeça. Se faltar a sandália, a gente não para de pé. Se faltar o escudo, nosso coração, nossas emoções são abaladas. Mas eu vou falar com você passo a passo da armadura. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Todo mundo vai viver um dia mau. Final de semana passada eu viajei com meu esposo, passamos um final de semana fora. E semana passada eu conversava com uma bonita sobre isso. Como eu falei no começo do vídeo, se você chegou depois, não pegou o começo do vídeo, volta depois para você entender melhor por que eu tô aqui. E ela falava sobre isso, eu já encontrei com pessoas que falavam sobre isso. Não, eu não entro numa guerra e eu sem orar, eu falava, tá errado. Porque nós, dia após dia, vivemos numa guerra. Nós que já carregamos o nome de Cristo, nós diariamente vivemos uma guerra. O exército inimigo nos conhece, porque nós nos alistamos na guerra. Nós nos alistamos. A partir do momento que eu e você levantamos a mão e declaramos que a partir de agora nós queremos o Senhor na nossa vida. A partir do momento que eu e você declaramos que somos do Senhor, que nós abandonamos o mundo, a partir desse momento que o Espírito Santo passa a habitar em mim e você, nós já fazemos parte desse exército. Não tem para onde ir. Então não tem como fazer parte desse exército. Olá, Samanta, seja muito bem-vinda. Eu tô falando sobre as guerras das nossas vidas. A guerra e batalha que eu e você vivemos todos os dias. E como vamos lutar essa batalha. Então, a partir do momento que eu e você levantamos a mão e dissemos, Senhor, eu quero o Senhor para minha vida, eu não faço mais parte do mundo, nós já entramos na batalha. Nós já estamos numa guerra. Não se vive numa guerra sem armadura. Não se vive, um exército não pode para uma luta, para uma batalha sem armadura, sem suas armas, sem sua proteção. Lembrando, a armadura é a nossa proteção. Mas existe uma peça da armadura que serve para atacar e defender do inimigo também. Mas a armadura, o Espírito Santo nos dá, ou melhor, nos manda tomar, nos manda revestir. O que significa
que não vai ficar esperando o Espírito Santo vir colocar na gente, não. É comigo, é com você. Mas vamos, porque senão o tempo acaba e eu não termino isso aqui. Portanto, no versículo 13 de Efésios 6, tomai toda a armadura de Deus, toda. Ele não diz tomar uma peça da armadura. Toma só o capacete. Toma só a couraça. Toma só o cinto. Toma só a sandália. Não, toda. Porque se você faltar uma peça, provavelmente você vai perder essa batalha. É por isso que muitas vezes... Oi, Luzeisa, boa noite, seja bem-vinda. Eu tô falando essa noite sobre a armadura. Não são as armaduras, é a armadura do Espírito Santo. Nós vivemos batalhas diariamente. Diariamente fazemos parte do exército de Deus, do exército de Cristo. Sem a armadura, não vamos vencer. Não vamos vencer. Por isso que no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, ele fala, toma toda a armadura. Não toma só a metade. Revista-se de toda a armadura para resistir no dia mal. O que significa, gente? Sinto muito, mas dia mal vem. Doença vem para qualquer um. Problema na família vem para qualquer um, tá? Desemprego, frieza espiritual, algo espiritual mesmo, batalha espiritual vem para todo mundo. Para todo mundo. É o dia mal. Mas se eu e você tomarmos da armadura, nos revestirmos dessa armadura, nós vamos o quê? Resistir no dia mal. Não vai nos matar. Não vai nos destruir. Então eu quero dizer pra você, desde agora, se você está vivendo agora, na live ou depois, está vivendo uma batalha, nas suas emoções, na sua família, na sua vida espiritual, seja onde for, eu quero dizer pra você, que se você se fortalecer no Senhor, na força do poder dele, se você botar a armadura do Senhor, e mais um passinho que eu vou falar por último, você vai vencer essa batalha. Porque o general, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vai à frente das batalhas, é verdade isso, gente. É a Bíblia quem fala, você vai vencer. Aí no versículo, olha, aí continuando no versículo 13, olha o que ele fala. Para você, revista-se, toma essa armadura para você vencer no dia mal. Se você fizer tudo isso, você vai ficar firme. Amém? Se você fizer tudo isso, primeiro, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você fizer isso, se você se revestir com as armaduras, e se fizer o último passo que está falando lá, você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa batalha. Repito, sozinha, na força, na tua força, talvez você ainda não venceu essa batalha, essa guerra, essa luta que você está vivendo, porque você quer com a tua boca, você quer com a força do teu braço, você quer com tudo menos com a força do Senhor, é fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, revista-se da armadura. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade. Vamos falar sobre o cinto da verdade. Cinto da verdade protegia a região debaixo do abdômen, prendia a túnica do soldado, por baixo da armadura tinha uma túnica, ele tinha um cinto, o soldado, que sustentava a couraça que dava o suporte para a espada. Então, primeiro de tudo, o cinto da verdade. A verdade é o Evangelho. A verdade é Jesus. Ou seja, revista-se de Jesus. Entenda que você se fortalece no Senhor. O cinto da verdade. O cinto do Evangelho. Conheça a palavra. Conheça a verdade. Prendia a túnica. Não te deixa nu. Não te deixa despreparada. Sabe? Prende a tua túnica. A verdade, Jesus é aquele que quando a verdade está em você... Lembra no Éden? Quando Eva pecou e Adão também? Primeira coisa que eles perceberam que eles estavam nus. Eles estavam nus. Hoje, eu e você, quando a gente se reveste com o cinto da verdade... Com o cinto da verdade, aleluia, revista-se com o cinto da verdade, você não se envergonha. O pecado não faz parte da tua vida. Quando vierem acusações, não vai se envergonhar porque tu tá com o cinto da verdade.
A verdade está na tua vida. Amém? Depois fala, primeiro, né? Depois de se revestir, ok? Não, depois de você se fortalecer em Deus, vem a primeira peça da armadura, o cinto da verdade. Grava isso. O cinto da verdade prendia a túnica do soldado. Era a roupa dele que tinha que ir por debaixo da armadura. A armadura era muito pesada, gente. Carregar uma armadura, lembra de Davi? Quando Saul deu para ele uma armadura, ele não aguentou. Imagine os soldados romanos, que foi muitos anos depois, e que eram peças fortes, feitas com aço, com couro. Era coisa muito pesada. Então ele precisava dessa vestimenta para aguentar firme a armadura. Revista-se do cinto. Depois diz assim, no versículo 14. Primeiro, né? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade, e vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça, traje feito de metal ou um combinado de couro, protegia o tronco do soldado, aonde estava o coração e os outros órgãos vitais. Couraça da justiça. Amém, amém, Ivone. Depois você pega essa palavra, Ivone, compartilha para mais pessoas. Amém? Couraça da justiça é o traje feito de metal, ficava aqui para proteger o coração. Quando a gente fala de coração, a gente sabe que fala de emoções. Amém? Nós precisamos estar com as nossas emoções firmes. E os outros nossos órgãos vitais, pulmão, sem ar a gente não vive. Se o soldado fosse atingido aqui, ele perdia o ar. Coração, a fonte de vida, se parar, já era. Se parar, já era. Couraça da justiça, a justiça de Cristo, que conduz o crente a uma vida justa, de pessoas justificadas. Couraça da justiça. A palavra de Deus fala muito sobre justiça. Que o Senhor é justo. Se o nosso Senhor é justo, eu e você devemos lidar com justiça e ser justas ou justos. João 16:8 diz assim, que o Espírito, quando ele vier, o Espírito Santo, que já veio, ok? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha como a justiça é importante. Esse senso de justiça precisa estar em nós. Essa proteção precisa estar em nós. Amém? Eu não posso me prender muito, porque senão acaba o tempo. Depois vocês vão para a Bíblia, leiam mais, busquem mais. Primeiro, então, cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. Terceiro, calçado os pés na preparação do evangelho. Calçado os pés na preparação do evangelho. Os soldados usavam calçados de couro. Olha como eram os calçados dele. Couro por quê? Eles iam para uma guerra. Caminhavam. Eles caminhavam às vezes dias para ir para uma guerra. Uma sandália qualquer não nos mantém de pé. Uma sandália com material ruim, ela rasga. E um soldado com o pé no chão direto, queima o pé, machuca o pé, tinha que andar muito tempo, não ficava firme. Os soldados usavam calçados de couro, cravejados com pregos agudos. Cravejados com pregos. Para quê? Aquele prego mantinha eles firmes no chão. Faziam com que eles fossem resistentes. Eles se mantinham firmes. Dava estabilidade. Prendiam eles no chão. Estás firme. Caminhar. A palavra do Senhor nos fala sobre caminhada. Sandália. A sandália. Calçar os pés na preparação do evangelho. Eu e você precisamos estar firmes, sem a sandália, sem nossos pés firmados na rocha. Dificilmente ficaremos em pé. Se não usarmos sandálias apropriadas. Seja bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Nós estamos tendo um estudo sobre as armaduras do Espírito Santo. Vivemos batalhas dia após dia. E se você perdeu, depois você volta para ver esse estudo da armadura do Espírito Santo, a armadura.
Calçar os pés na preparação, na pregação do evangelho, na preparação do evangelho. Tudo bem, Fernanda? Quanto tempo? Então, é importante, entenda que as sandálias dos soldados naquela época eram de couro, eram sandálias firmes, para que eles mantessem de pé. As nossas sandálias, nossos pés precisam estar firmados na rocha, para que eu e você, quando vier o dia mau, que Paulo falava aqui, se estivermos revestidos, tivermos tomado da armadura, que é uma só, mas com todas as peças, nós ficaremos firmes. Nós ficaremos firmes. Amém? Outra peça. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo era aquela peça que encaixava o braço e ficava no escudo. Lembrando que essa armadura que Paulo falava era uma armadura diferenciada. Era uma armadura dos oficiais de Roma. Não era outros tipos de soldado. Era uma armadura de uma patente acima. Esse escudo era um escudo... Olá, Bruna! Seja bem-vinda! A armadura que os oficiais usavam era um escudo que tomava o corpo inteiro. Outros tipos de soldados usavam um escudo circular, já devem ter visto. Essa armadura que Paulo fala aqui no grego, que significa panoplian, se é assim que fala, porque eu não falo grego, é uma armadura diferenciada. Por isso que Paulo fala para mim e para você, revestivos da armadura, no grego, panoplian. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Então vamos voltar para a couraça. Se vocês perderam as outras partes da armadura do Espírito Santo, volta depois quando essa live for subir e vocês vão pegar o resto, tá bom? Nós vivemos lutas e guerras e o Senhor quer nos ajudar a nos preparar para essa batalha. Não tem isso de que eu vou orar para ver se eu entro na batalha. Nós já vivemos. Nós carregamos a marca do Senhor. Nós fazemos parte do exército dele. Então nós temos que nos revestir diariamente da armadura, de uma armadura, de várias peças. Voltando para a armadura, nós estamos então no escudo da fé. Colocava o braço e carregava, lembrando que era pesada essa armadura. Não é fácil caminhar dia a dia nesse mundo, nessa guerra, fazer parte desse exército, não é fácil. Lembra de Davi? A armadura que ele teve que botar não era fácil. É por isso que no começo, no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, ele fala, primeiro de tudo, antes da armadura, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque sozinhos vocês não vão. Tá vivendo essa batalha? Sozinha você não vai. Então, voltando para o escudo, coloca o braço no escudo. Era um escudo enorme, que ia dos pés, da cabeça aos pés. E aqui fala, tomando sobre vós o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Por quê? As flechas, os dardos, né? O que é dardo? Sabe aquele joguinho que a gente bota na parede e joga? Aquilo é dardo. Pra parar, é dardo. São flechas, na verdade. As flechas do inimigo eram com fogo. Muitas delas tinham fogo na ponta da flecha. Por isso que ele fala, quando o inimigo lançar um dardo inflamado para queimar a tua vida, para destruir tua família, revista-se. Revista-se do escudo da fé. Por isso, eu vou falar um pouquinho sobre o escudo. Era um escudo romano, que ia dos pés à cabeça, era grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro. Era preciso. Porque se viesse flecha em outros lugares, não tivesse com o escudo no corpo inteiro, não adianta. O soldado se escondia atrás dessa armadura. Muitas vezes, esses escudos deles, dos soldados, dos romanos mesmo, tá? Tô fazendo um paralelo dos dois. Eram umedecidos para que as flechas, quando batessem nesse escudo, se apagassem. Então, em volta... Vocês já devem ter visto de guerra, quando os soldados mandavam flechas, mandava para um lugar, pegava fogo em tudo. Então, não era só a proteção dele, era proteção para os que estavam em volta dele. Entenda, você que está me vendo aqui agora ou depois em outras redes sociais.
Nós batalhamos, nós guerreamos por nós e pelos nossos. Amém? Nós guerreamos pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas nossas esposas, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Nós guerreamos por todos. Então, se nós não estivermos com o escudo, além de queimar, a gente vai cair no chão e vai pegar fogo. Vai pegar fogo, vai queimar todo mundo. Por isso a importância de nos revestir também com o escudo da fé. A fé. Quando a gente fala, aí trazendo para nossa vida espiritual, a fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé, nada acontece. Sem fé, a Bíblia fala que se você tiver fé, você chega para um monte, fala para o monte, sai daí, ele sai. Eu não sei vocês, mas eu já tive experiências de fé tremendas. Eu tive experiência de oração, de eu ver na hora o Senhor agir. Eu tô falando sério, na hora, talvez você já tenha tido, mas eu também já tive experiências de coisas que eu orava. Não tô falando daquela questão do tempo de Deus, tá bom? Tem coisas que é o tempo de Deus. Só um minuto, gente. Minha filha tá fazendo barulho aqui. Para. Ela tá aqui do lado. Então, existe aquela coisa do tempo de Deus. Eu tô falando de outras situações que às vezes falta fé na gente. Falta fé na gente. E a palavra é clara ao dizer que tomando sobre você o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Sem a fé, a gente não vai poder apagar o dardo inflamável do maligno. Muitas vezes, coisas nos abalam porque nos falta fé. Nos falta fé. Escudo da fé. Entenda que esse escudo que Paulo fala, repetindo que era a armadura dos oficiais, era da cabeça aos pés, para que protegesse tudo. Entenda que Paulo, quando fala do escudo, ele remete à fé. Escudo da fé. A fé que te protege da cabeça aos pés. A fé que protege os teus, que quando vier o dardo inflamável não vai pegar fogo, não vai, a brasa não vai queimar. Sabe quando você joga já viu, às vezes passa na estrada aqui onde eu moro, passa por estradas que tá mato pegando fogo por causa de uma brasinha que pegou. Uma brasinha do inimigo pode pegar, fazer um fogo tremendo e queimar tudo. Mas vamos continuar para dar tempo. Continuando. Tomai também o capacete da salvação. Capacete. É tão claro, né, gente? Na nossa mente. Muito importante para um soldado não ser atingido na cabeça. Para nós, proteção da nossa mente. Capacete da salvação. Hoje eu conversava com uma pessoa exatamente sobre isso, né? Por que que o inimigo hoje... Por que que hoje a gente vê muitas pessoas depressivas, com pânico? Obviamente que nem tudo é espiritual, mas tem muita coisa que é espiritual, gente. Tem muita coisa que é espiritual. Talvez nem seja espiritual, mas aí o inimigo, cara, vê a fraqueza. A nossa mente, gente, está tudo aqui. Eu conversava com uma pessoa exatamente sobre isso hoje. Eu não sei se vocês sabem que antes de piscar, a tua mente manda ordem pro teu olho para piscar. Eu vou mexer na caneta. Antes de eu mexer na caneta, o cérebro manda ordem para minha mão mexer na caneta. Antes de eu falar, o cérebro manda ordem para eu poder falar. O cérebro comanda todo o nosso corpo. Se o nosso cérebro é abalado, se a nossa mente é abalada, você para. Se você não veste o capacete, você para. Se você não toma o capacete da salvação, você paralisa. Por que que muitas vezes, eu sei, muitas vezes, já aconteceu comigo, eu paralisei, gente. Eu enfraqueci, todos nós passamos por momentos. É por isso que Paulo, que o Espírito Santo através de Paulo, que o Senhor através de Paulo nos deixa a nossa armadura para que da cabeça aos pés estejamos protegidos. A nossa mente, a mente do cristão está sendo bombardeada. Gente, há anos atrás não ouvíamos de cristãos tirando sua vida. Obviamente não estou falando de casos
fisiológicos, casos do corpo, acontece. Eu conheci uma pessoa que ela tinha depressão porque ela nasceu com uma falta de um pedacinho, eu não sei explicar, porque eu não sou médica, mas ela tinha depressão desde pequena, porque ela tinha faltava, ela nasceu sem um pedacinho do cérebro que era das emoções, que deixava ela abalada. Mas tem muita coisa que é espiritual. E a gente precisa tomar cuidado. A mente dos jovens está sendo corrompida, a mente dos idosos está sendo corrompida, a mente das mulheres corrompida, a mente dos homens corrompida, a mente destruída, a mente atacada. Se não colocarmos o capacete, não adianta. Não adianta. E veja bem, olha o que tem na nossa cabeça. Olha o que tem na cabeça inteira. É aqui, é o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o que a gente fala. Olha a proteção da nossa cabeça. É muito importante. Mas vamos continuar. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No começo eu disse para vocês que a armadura é a nossa proteção. É a nossa proteção. Quantas vezes nós já ouvimos que a luta não é nossa, que a guerra não é nossa? Realmente, não é. Mas vai ter momento que a gente vai ter que guerrear. Não tem jeito. Tem momento que a gente vai ter que guerrear. Eclesiastes diz o quê? Que tem tempo de lutar. Ok? Lembra? Tempo de amar, tempo de calar, tempo de colher, tempo de lutar. Sim, existem lutas que não são nossas. A Bíblia é clara dizer, nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne. Eu sei, porque eu tenho... Gente, quem tem adolescente, então misericórdia. Esquece que a luta não é contra a carne, né? Briga com o marido, esquece que a luta não é contra a carne. Briga com mãe, briga com o vizinho, briga com o mundo. Nossa luta não é contra a carne. Mas contra principados e potestades. Não tira a minha luta e a tua luta. Entende? Não tira a minha luta e tua luta. Mas a questão é de que forma? Principalmente, voltando, fortalecendo no Senhor e se vestindo. A armadura, gente, é a nossa proteção. A armadura é a nossa proteção. Mas, lembra que eu falei no começo? É a armadura, é uma armadura. O soldado, ele ia com tudo. Por isso que eu repito, quando Davi colocou a armadura... Só um minuto, gente. Senão eu não consigo falar. Pera aí. Tá fazendo bagunça aqui. Eu perco o foco. Mulher, você sabe, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo. Então a gente perde o foco rapidinho, né? Voltando. Davi não aguentou a armadura dele porque a cabeça é tudo. É pra proteger tudo. Era pesado pra Davi. Entende? Então, eu até perdi o foco, mas o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou me achar. É a nossa proteção. A armadura é a minha proteção, a tua proteção. São várias peças de uma armadura só. Não adianta querer, vou botar só o capacete e vou pra guerra. Vai perder. Vou botar só o escudo. Apesar de o escudo cobrir da cabeça aos pés, e atrás? E atrás? Tem que ter proteção atrás. Não tem só soldado na frente. Era batalha. São soldados experientes. Sabe que tu tá vindo por ali? Vem por trás. Então, não adianta só com capacete, não adianta só com escudo, não adianta só com a sandália. Não adianta só com cinto. Voltando, último. Espada, que é a palavra de Deus. A espada, pro romano, era muito importante também. Era a arma dele. Era ali que ele iria lutar. Você já viu um filme de guerra? Você sabe. Nenhum soldado saía sem sua armadura. Nenhum soldado saía sem sua espada. A espada é a palavra de Deus. Amém, aleluia. A espada é a palavra de Deus. Aí vamos lá. Não lemos a palavra de Deus? Não vamos para a guerra com espada. Não sabemos o que está escrito? Jamais vamos para a guerra com espada. Tem que ler. Tem que entender. Tem que